A Multiex, composta pelo Estúdio Experimental de Arte, Design e Moda, e a Icon, Agência Integrada de Comunicação, apresentam Sou Mais RPcast, seu podcast de relações públicas e comunicação. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sou Mais RPcast, seu podcast de relações públicas e comunicação. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é a comunicação interna. E eu tenho por convidada aqui Cristiane Sambucaro, que é professora aqui da casa. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Arthur. Muito bom estar aqui e falar de um tema muito interessante e um tema que nós trabalhamos muito no curso de Relações Públicas, não é mesmo? Sim, sim. Para a gente começar, como você definiria o que é a comunicação interna? Assim? É interessante a gente falar sobre essa comunicação interna. Hoje, né, com tantas mudanças que nós tivemos pelo próprio caminhar, né, da tecnologia, por essas mudanças que nós tivemos na maturidade mercadológica e maturidade digital no pós-pandemia, né, que foi um salto enorme. E a gente falava muito. Eu brinco sempre nas aulas, né, que eu sou jurássica. Então, na minha época, né, nessa comunicação ainda analógica, vamos colocar assim, né, nós falávamos muito desta comunicação no ambiente, no ambiente mais íntimo da empresa, né? Com a comunicação com os funcionários, com os fornecedores, né? Aquela comunicação administrativa também, ou seja, alinhando documentos com os princípios corporativos, alinhando também o compliance, mas com esse boom digital, essa comunicação ela passa a não ser mais tão íntima, vamos dizer. Ela continua íntima, né? Porque os ruídos e as formas, as políticas, né, internas, os seus princípios, os princípios corporativos, né, das marcas, sim, continuam fazendo parte desse contexto íntimo. Mas hoje nós temos também essa transcendência dessa comunicação, que antes a gente falava interna, para o mundo, entre aspas, externo, aonde a gente vai para as redes sociais, onde os funcionários vão para as redes sociais, né? Aonde a gente tem a comunicação íntima, muitas vezes sendo exposta. E nós passamos anos vivenciando isso, vendo funcionários sendo desligados por conta desses episódios, né, de falas não autorizadas, dessa intimidade. E hoje nós tivemos que nos reinventar diante dessa transcendência, ou seja, ultrapassar esses muros da intimidade nas redes sociais, né? A comunicação interna ela não ficou mais presa ao jornal mural agora, né? Não, e nem a comunicação administrativa. Então, a gente passa a olhar essa comunicação também numa vertente de um institucional, né? Uhum. De se pensar em como esses colaboradores, essas pessoas que se relacionam de uma forma direta com a empresa, né? Através de um contrato jurídico de prestação de serviços ou de um contrato CLT, como organizar uma comunicação para que eles se tornem também multiplicadores institucionais, né, e criem também lá fora, né, uma comunicação institucional dentro desses princípios corporativos, para que não haja esse Não tem nada ruído. melhor para a empresa do que um trabalhador que promove o seu trabalho. Um né, lover, né? Um lover. Você falou uma coisa muito interessante em relação ao avanço tecnológico, né? E também em relação aos cenários, né, aos ambientes, onde a comunicação interna antigamente era um pouco mais enrijecida, atualmente ela já toma caráter institucional, inclusive, né, tanto interna e administrativa. Contudo, nos novos cenários, nós enfrentamos uma pandemia, o jeito
do trabalhador mudou, o jeito das empresas mudou, a forma de produzir e trabalhar hoje é completamente diferente. Hoje nós temos em ascensão, né, regimes híbridos ou totalmente home office, né? O que você acha que compete aí dentro da parte da comunicação interna, né? O que a comunicação interna pode promover, no caso, para os seus trabalhadores, mesmo estando fora da empresa, se sentirem seguros e ainda assim motivados, engajados, visto que quando a gente está fora do ambiente de trabalho é mais fácil perder o foco, né? É sim, uma boa pergunta, Arthur, porque além dessa problemática que nós vivemos no período antes da pandemia, né, de pensar essa comunicação interna como um braço também multiplicador da comunicação institucional, hoje a gente tem que, nossa preocupação, o nosso olhar, né, tem que ser voltado para como conduzir essa comunicação que se tornou híbrida, né, dentro dos ambientes corporativos. Os colaboradores muitas vezes passaram a trabalhar 100% de home office ou alguns dias somente na empresa. Hoje, a nossa preocupação com a comunicação é com o engajamento, né, desses profissionais, com a motivação desses profissionais e, mais do que tudo, né, diante dessa nossa habilidade, do nosso trabalho enquanto profissionais de relações públicas, de pensar em como não deixar se perder os valores corporativos, né, e os elementos dessa cultura corporativa, visto que a distância, né, traz um isolamento afetivo também, né? Então, essa afetividade, ela constrói a reputação. Sim, né? sim. Então, quando a gente fala do conceito de reputação, a gente está falando mais do que estar ligado aos princípios. A gente está falando do afetivo, de convivência, de trabalho em equipe com o face-to-face. Sim. Esse é um desafio, né? Não tem ainda nada pronto, a gente não tem, comunicação nunca tem fórmulas. Não é nada protocolar. Não, assim, eu né? brinco sempre que a gente tem a nossa maleta de ferramentas e, dependendo da ocasião, a gente abre e vê o que a gente vai usar de forma criativa, né? Sim. Então, os problemas são os mesmos, porém em contextos diferentes, e a gente precisa se adequar a esses contextos. Então, o nosso contexto hoje são as equipes, né, híbridas. Uhum. Então, como eu vou manter a cultura corporativa com essas pessoas distantes, que ficam em casa, né? Algumas empresas tentaram de tudo, assim, na pandemia, né? Então, mandar o vale para que todo mundo pudesse fazer o happy hour comprando uma cerveja, um petisco de casa e todo mundo se encontrava online. Isso foram coisas que foram acontecendo e que melhoraram naquele momento que era tudo muito novo, né? Bem presente no lockdown, principalmente. Sim, né? agora a gente já percebe, né, uma presença, né, dessas pessoas nos bares, os eventos estão acontecendo presencialmente, porque a gente está numa fase da pandemia, né, que permite. Mas pensar, né, ficou uma lição. E aí, né, como a gente construir, como a gente alinhar, porque segundo pesquisas, né, teremos vários momentos desse ao longo da vida, né? Sim. Então a gente tem que pensar em como vai ser daqui para frente e serão, né, esses momentos, né? Outra coisa que eu acho interessante a gente ressaltar é que assim, o profissional de relações públicas, né, ele está ali mapeando seus públicos internos, externos, lidando com stakeholders, com stockholders e afins, né? Contudo, nas práticas de comunicação interna, o RP ele tem que estar muito alinhado com a diretoria, com o RH e com o compliance, né? Ah, sim. Fazendo a ponte dessa comunicação também. Sim, e hoje eu diria mais, acrescentaria mais uma área, né, que é o pessoal de tecnologia da informação. Então, quando a gente fala dessa promoção da comunicação, que seja uma comunicação
assertiva, que traga engajamento, né, que proporcione realmente um vínculo afetivo a longo prazo, a gente está falando também do momento que ele vai nos motores de busca, né, atrás de curiosidades, encontra a marca e também passa pelos 4 momentos ali que o Google coloca, né, que são os momentos de compra e venda, embora relações públicas não trabalhe dentro efetivamente, né, desse contexto, mas nós trabalhamos no pré, né, que é a produção de conteúdo. Então, que é o inbound, né? Nós fazemos parte do inbound marketing, do inbound PR, preparando conteúdo de engajamento. Então, eu também diria que nós temos que estar antenados com esse pessoal, porque os sites e esses momentos de encontro do cliente no digital precisam ser momentos agradáveis, intuitivos, para que ele também consiga chegar, né, no offline. Hoje a gente tem os dois, né, o online e o offline. Então, Sim. muitas marcas são híbridas também. Sim. Então, isso é bem interessante da gente pensar. Acho legal, acho legal. Outra coisa também que eu acho que vale a gente pensar é que a maioria das pessoas tem aquele conceito de que a comunicação interna está ligada a comunicado e a documento. E acho que hoje a comunicação interna ela não tem só mais essa função, né, de informar e reter informações. Eu acho que hoje a comunicação interna, quando bem trabalhada, ela faz um acolhimento com o seu trabalhador, com o seu colaborador, de forma que ele realmente se sinta pertencente àquele espaço, né? Ele não se sente só comunicado, ele se sente informado. E eu acho que essa parte da comunicação interna, ela tem se tornado cada vez mais tendência dentro das organizações, seja do primeiro, segundo, terceiro setor, né? E o que você acredita, assim, dentro das tuas perspectivas aí na qualidade de profissional de relações públicas, que há de tendência, assim, para as comunicações internas? Porque hoje em dia a gente já vê muito aquelas questões de vamos desenvolver um e-mail corporativo. Será que todo mundo vê esses e-mails? Vamos fazer aqui, vamos colocar um token no refeitório para verificar a satisfação dos nossos trabalhadores. Será que estão sendo honestos ali naquele momento? O que você acha que... É difícil. As pessoas... Tem várias coisas aí que eu penso. Primeiro, com relação à questão que você colocou sobre o pertencimento, né? As pessoas só se sentem pertencentes a partir do momento que elas se envolvem com as coisas. Então, é preciso criar um ambiente de gestão participativa, onde haja cocriação. A questão da cocriação passa nesse sentido, né, de uma mudança de política, obviamente, interna, né, onde esses colaboradores, sejam eles não só os funcionários, mas vou citar aqui porque eu tenho vários alunos, como os jovens aprendizes que não são ouvidos, né, o pessoal os terceirizados, e nem só os terceirizados. Hoje a gente tem pessoas que são contratadas como MEI, mas que são funcionários. PJ, né? O PJ, mas é um PJ diferente, mudou essa característica ao longo do tempo, né? Ele não é só um PJ que ele pode atender quem ele quiser, não, ele atende exclusivamente aquela empresa, é só uma forma legal de contratação. Então, essa pessoa também precisa fazer parte dessa cocriação, ela precisa se sentir pertencente. Às vezes ela não se sente. Os estagiários, os aprendizes, esses PJs, os fornecedores, né? As agências de comunicação. Então, o que é a cocriação? Todas as vezes que houver uma mudança, um projeto a ser desenvolvido, essas pessoas precisam fazer parte dessas equipes.
né, de montagem, elas precisam Sim. fazer parte desse contexto de elaboração, de planejamento. Acho que isso compete também àquela mudança da estrutura padrão de comunicação. Mudança da política aquela- institucional. Não tem jeito. Aquela comunicação verticalizada Não. já não existe mais. Não, né? existe, infelizmente. Infelizmente. Para mim é infelizmente. Você acha que a ideal é mais horizontal, ela Sim. transversal? Eu acho que a comunicação, né, quando a gente fala verticalizada no sentido de ser centralizadora em alguém e a gente ter que respeitar fluxos para resolver problemas. Às vezes, nem sempre, diante da correria, do espaço que a gente tem no mundo capitalista, a gente não tem tempo de ficar esperando passar por 300 pessoas para as coisas se resolverem, né? Então, essa liberdade também, que é uma liberdade com compromisso, né? Que a comunicação horizontal traz para a gente. Quando eu falo horizontal, é no sentido de que todo mundo pode falar com todo mundo para resolver problema. Claro, sem criar situações difíceis para ninguém, mas Sim, sem ferir, né? Sem transformar essa liberdade numa ingerência, sabe? Então, eu tenho uma visão mais à frente disso, acho que tudo bem ter essa comunicação horizontal e transversal também, no sentido de uma pessoa poder falar com outra área sem estar desrespeitando seu próprio chefe, sabe? Então, é uma liberdade que proporciona um trabalho muito mais assertivo, né? Com prazos também, respeitando prazos mais rápido. Uma liberdade que a gente vê muito presente nas startups, Uma liberdade, né? de startup, é isso. Eu gosto. Né? Então, acho que essa é isso que eu vejo para a comunicação interna hoje. É preciso repensar a filosofia corporativa no sentido de atender, inclusive, esses novos colaboradores, que são esses jovens dessas novas gerações que Sim. gostam de trabalhar desta forma, né? As startups fazem tanto sucesso e se dão tão bem, por quê? Porque elas proporcionam essa liberdade que esses jovens hoje, que estão ingressando no mercado de trabalho, querem. Então, essa comunicação interna, né, falando sobre isso que extrapola, falando de colocar o TI, porque essa nova geração é totalmente digital. Então, óbvio, eu tenho que colocar o TI, porque não só para falar com a produção de conteúdo para cliente, para comunidade, enfim, para mídia, mas também para falar com meus funcionários que são digitais e que estão lá fora consumindo as informações no LinkedIn, no site, né? Então, pensando desta forma globalizada, né, que Sim. a gente vai ter um novo desenho de comunicação eficiente, né, Sim. valorizando as pessoas no sentido de proporcionar a elas um espaço para diálogo, que é essa Sensacional. cocriação, Sim, sensacional. né? Muito É obrigado. isso. Pessoal, nós estamos caminhando agora já para o fim aqui do nosso episódio de hoje. E hoje a gente tem uma indicação de um livro bem legal, né, que é o livro Comunicação como Fator de Humanização das Organizações. Esse livro aborda a importância da comunicação no contexto organizacional, destacando como ela pode contribuir para a humanização das organizações. Os autores exploram como a comunicação interna pode ser utilizada como ferramenta estratégica para promover um ambiente de trabalho mais saudável, colaborativo e que valorize as pessoas. Esse livro tem diversos autores, como já foi dito, e é da editora Difusão. Eu também tenho um, gente. Ai, por favor, Posso? compartilhe conosco. Gente, também tem um livro, né, mais atual aí, que é do Bruno Carramenha, da Tatiana Capelano e a Viviane Mansi. A Viviane Mansi esteve aqui também falando sobre esse livro. É Comunicação com os Empregados, a Comunicação Interna Sem Fronteira. É bem interessante. Então, esse livro, ele desafia o modelo convencional, né, onde a gente fala aí das diversas atividades que nós fazíamos até então, né, pretendendo colaborar com uma mudança efetiva. Então, fala sobre essa comunicação aquilo que eu falei logo atrás. Essa comunicação transformada. Essa comunicação que transcende. Sim. A comunicação interna que transcende. Então, é bem legal, tá? Acho que vale a pena aqui. Com certeza. Pegaram a dica, né? Pessoal, não deixem de seguir Rádio Fianfaan,
Icon, Multiex, Sou Mais RP e RP na FIAN. Até o próximo episódio! Multiex, composta pelo Estúdio Experimental de Arte, Design e Moda, e a Icon, Agência Integrada de Comunicação, acabou de apresentar o Sou Mais RP Cast, seu podcast de relações públicas e comunicação. Até o próximo episódio!